Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, continuando nosso aprofundamento no estudo da anatomia. Ainda nessa parte mais introdutória, nós vamos conversar sobre planos e eixos, uma parte super importante para a gente continuar avançando em como conseguimos estudar para entender melhor a anatomia. Talvez nessa aula eu só consiga falar sobre planos para deixar tudo bem explicadinho, e na aula seguinte a gente consegue falar sobre eixos que tem a ver mais com o movimento, para que o vídeo não fique tão longo. Então, os planos são o quê? São descrições ali anatômicas que se baseiam em 3 planos que são imaginários. Então você vai ter que usar essa imaginação para pensar como seria uma linha que divide o corpo, né? O plano mediano, nós temos o frontal e também o transverso. Eles cruzam o corpo na posição anatômica, então nós já estudamos como é essa posição anatômica. Então tudo que nós falarmos aqui sobre o plano, sobre uma divisão do corpo em parte A e em parte B, você tem que ter em mente o que? A posição anatômica. E o principal uso desse estudo dos planos é justamente para descrever cortes. Cortes de quê? Cortes de exames de imagem, até mesmo cortes cirúrgicos. Então, muitos exames de imagem nós vamos perceber que eles têm a ver com cortes. Você fatia, ali a máquina, melhor dizendo, fatia aquela imagem em diversas seções para poder se entender como é que está ali dentro, né, daquele indivíduo. Então, os eixos, como eu já até adiantei aí, eles são 3, mediano, frontal e transverso, e cada um deles também pode receber outro nome. Vamos então ver cada um deles. O plano sagital mediano, né, você pode botar só o nome sagital, só o nome mediano ou os dois juntos, né, sagital mediano. Ele é um plano vertical, né, então ele está assim em pé. E ele vai dividir o nosso corpo. Quando você imaginar esse plano dividindo o seu corpo, o corpo do indivíduo, ele vai dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, é um plano vertical que passa longitudinalmente através da chamada linha mediana ou linhas medianas. Super importante você já aprender esse nome, linha mediana, que vai da cabeça, pescoço e tronco, e intercepta a superfície do corpo dividida em metade direita e esquerda. Atenção, porque aqui não pega as pernas, porque as pernas já estão ali divididas, a linha mediana, porém nós podemos ter um plano mediano dividindo uma perna, um braço, enfim, você vai entender aqui futuramente. Então a linha mediana é como realmente se você tivesse traçado, inclusive teve isso na aula anterior, uma linha que parta bem ao meio todo o seu corpo e deixe ele simétrico. Metade do nariz para um lado, para o outro, um olho para um lado, um olho para o outro, passando bem ao meio do corpo. Isso é o que? A linha, para a gente relembrar, a linha mediana. O plano mediano, que é um plano que divide o corpo de maneira imaginária, ele segue justamente essa linha mediana. O plano sagital mediano é como se ele passasse ali exatamente no meio dessa linha, em cima dessa linha. Porém, nós podemos dividir medianamente o corpo não só aqui no meio, mas, por exemplo, pode ter um corte que pega aqui a metade da minha clavícula, metade do tronco, só essa parte aqui. Ainda assim, a gente está falando de um plano mediano. Então, para lembrar, o plano sagital mediano divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, tudo que tem do lado direito, eu tenho ali do lado esquerdo, pelo menos, né, superficialmente falando. Nos órgãos, isso já muda. Então, um plano mediano é aquele que divide metade em direita, metade em esquerda. E falando dos cortes, então, de exames, o que nós percebemos? O raio-x, por exemplo, né? Como está aqui representado. Aqui eu tenho uma visão de perfil. Então, eu tenho o indivíduo sendo olhado de lado, justamente como o plano mediano divide o corpo. Ele divide numa metade direita e numa metade esquerda. De mesmo modo, nesse outro exame aqui, eu vejo o indivíduo todo lateralmente, como se ele tivesse sido seccionado no meio, né? Com essa imagem da ressonância. Então, eu posso, né, chamar
chamo esse plano de sagital mediano, que divide o corpo em direito e esquerdo, né, no sentido lateral. Esse nome aqui a gente vai ver mais na frente ainda quando fala de eixos. Mas aqui eu já coloco para a gente relembrar aqueles descritores que nós falamos sobre localização, sobre direção. Então eu vejo aqui o corpo no sentido, né, direito e esquerdo. Então, esse plano mediano eu posso dividir, como eu falei, o tronco, mas eu também posso aqui olhar somente o pé, eu posso olhar aqui somente a mão, tudo isso vai ser um plano mediano desde que esse corte tenha dividido o meu corpo numa parte direita e numa parte esquerda. O plano frontal ou coronal, ele também é vertical e ele faz um ângulo reto com o plano anterior que nós falamos. Então, no plano sagital, pensa aqui, acompanha junto comigo no meu corpo. O plano sagital ou mediano, ele secciona o meu corpo dessa forma, e um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, eu tenho um outro plano, né, que forma um ângulo reto aqui, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, esse plano coronal, frontal, ele divide o meu corpo agora em região anterior e região posterior. E ele também, né, pode ser seccionado, esse plano é seccionar o corpo bem na metade para frente, metade para trás, mas também pode-se ver fatias, cortes, também nesse sentido, que pegam não só o meio do corpo, como a gente já falou aqui nos exames. Então, está aqui representado, né, um exame do crânio onde foi feito esse corte. Então, você percebe aqui que tem a orelha direita e a orelha esquerda, né, desse indivíduo. Então, um corte que fosse sagital ou mediano, eu veria só o lado direito ou só o lado esquerdo. Mas como aqui foi no plano coronal ou frontal, eu vejo a parte, né, anterior ou a parte posterior de um indivíduo. Aqui também eu tenho outros exames representados, né, aqui nessa imagem que é do tronco com o abdômen, eu percebo então que esse indivíduo foi seccionado no plano coronal ou frontal, onde eu percebo aqui a coluna, eu percebo aqui órgãos, aqui está o pulmão. Então, o pulmão foi cortado nesse sentido aqui, né? Nessa direção. E aí, do mesmo modo, aqui no raio-x, eu tenho uma visão antero-posterior, diferente daquele anterior que eu mostrei, que era, né, de perfil, ou lateral. E aqui, novamente, o encéfalo. Então, a principal aplicabilidade de aprender planos é cortes, principalmente para exames, mas também, aqui no nosso estudo da anatomia, é entender as estruturas, e ao estudar essas estruturas, entender como que elas foram seccionadas, como que ela está localizada ali naquela posição anatômica. E por último aqui, né? Temos aqui uma vírgula. Mas o terceiro plano, que é o plano transversal, que pelos radiologistas, geralmente eles usam o nome plano axial, então se você estiver lendo um exame que foi feito corte axial, você já sabe que é o mesmo transversal. Corte transversal é aquele que vai dividir o corpo numa região que é superior e numa região que é inferior. Então, é como se ele cortasse na metade do corpo, metade para cima, metade para baixo. E, de novo, teremos cortes que, em vez de pegar só a metade do corpo, que é lá no umbigo, eu vou tendo cortes, né, até onde eu precise para poder olhar ali no exame de imagem ou estar estudando as estruturas anatômicas. Então, o plano transversal, diferente dos outros dois anteriores, ele é um plano horizontal, que atravessa o corpo formando ângulos retos com os dois outros planos que nós já vimos. Então, um é assim, o outro é assim, e o transverso ele faz um ângulo de 90 graus com esses dois anteriores. E ele vai dividir em parte superior e parte inferior. E nós já vimos que superior também pode ser chamado de cranial ou cefálico, e que inferior pode ser chamado de podálico ou caudal. Os radiologistas, como eu disse, referem-se aos planos transversos como transaxiais, que costumam ser abreviados por axiais, ok? Cuidado que se você for estudar em inglês alguma coisa, quando você vê esse nome aqui, ele não vai estar falando da mesma coisa, geralmente ele está se referindo a eixo, tá
bom? E aqui tá a imagem que você vê que aqui eu tô vendo o cérebro cortado no sentido superior inferior ou inferior superior, tá? Eu tô vendo aqui no caso, é como se o indivíduo estivesse deitado em posição anatômica e eu estivesse olhando cortes do cérebro como se eu, que estou observando, estivesse olhando dos pés para a cabeça. Nesse sentido, onde aqui é a parte mais inferior do cérebro desse indivíduo. Tanto é que nós vemos aqui os olhos, ok? E o plano oblíquo? O plano oblíquo, ele é um plano aí que não, né, quando você começa a estudar, você não olha ele de cara, porque são os três principais, são os anteriores, mas existe um plano oblíquo que ele é inclinado, né, para você aprender, ele é oblíquo, ele é feito um corte, né, de uma maneira inclinada, que ele serve para quando você quer olhar coisas que não se alinham naqueles outros três. Então, ele não é verticalzinho bonitinho, como sagital, não é vertical bonitinho como coronal e nem é reto bonitinho como transversal. Ele é em ângulos diversos, por isso ele é inclinado. E ele serve justamente para quê? Para coisas no corpo que não seguem, né, justamente ali, para se observar melhor, seria mais adequado que se tivesse um corte inclinado, como é o caso, por exemplo, do coração, né? O coração, para ser observado, ele é melhor visto, é melhor estudado quando os cortes são feitos no sentido em que, na direção em que esse órgão, né, se acomoda dentro do nosso corpo, ok? Então, para não deixar o nosso vídeo tão longo, vamos encerrar aqui sobre planos e na sequência vamos falar sobre eixos.